Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Ontem não foi possível fazer a live à noite. Estou fazendo hoje no domingo à tarde. Que o Senhor nos abençoe nessa nova semana, né? Que os irmãos e irmãs possam estar todos com saúde. Que o Senhor abençoe cada um e sua família. Então vamos para o nosso estudo. O título é Caminhando para o Céu. Caminhando para o céu. Quem irá desta terra para o céu? Quem são aqueles que irão para o céu? Então, em Êxodo 12, do 8 ao 14, nos diz o seguinte. Êxodo 12, do 8 ao 14, nos diz assim: E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés, e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, aqui Deus está dizendo, falando sobre a Páscoa, né? Então, quem sairá desta terra para o céu? Nos diz, em Êxodo 12, do 8 ao 14, nos diz que somente os que comeram o cordeiro e passaram o sangue do cordeiro em ambas as ombreiras e na verga da porta, em que comeram o cordeiro, somente estes, no tempo de Moisés, os seus primogênitos foram salvos da morte, e todos os que comeram a carne do cordeiro puderam sair do Egito. Então, quem poderá ir ao céu, né? Quem poderá ir ao céu? Todos aqueles que, como no tempo de Moisés, comeram o cordeiro, somente estes poderão também ir ao céu. Então, todos os que comeram o cordeiro assado, os primogênitos de cada família foi salvo da morte. E estas pessoas e estas famílias também saíram do Egito, da escravidão, né? Hoje, nos nossos dias, não será diferente. Somente aqueles que estiverem passando nos portais de sua casa, ou vida, né? Sua casa ou da sua vida, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, serão salvos da morte eterna, e os que comerem a carne do Cordeiro sairão do Egito chamado terra. Então, nós estamos nesta terra, né? E podemos comparar essa terra como o Egito, como lugar de sofrimento, como lugar de escravidão. Mas os filhos de Deus em breve sairão deste Egito.
Em João 6, do 51 ao 58, Jesus diz lá: quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, este não tem parte com ele. Então, somente aquele que comer da carne do cordeiro e beber do sangue do cordeiro poderá ir ao encontro do cordeiro nos ares e dos ares para a casa do Pai. Em João 1, 29, João Batista diz que Jesus era o cordeiro que tira, o cordeiro que seria sacrificado, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro, que foi sacrificado no Egito. Era a representação do Cordeiro de Deus que seria sacrificado no tempo de Jesus, que Jesus é este Cordeiro, para que através da sua morte, quem comer e beber do seu sangue tivesse ou tenha parte com ele, que tenha a vida eterna, que vá com ele para o céu, que seja salvo da condenação eterna. Em Êxodo 12, 43, nos diz o seguinte, 43, Êxodo 12, 43, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Então, nenhum estrangeiro, nenhuma pessoa que não faz parte do povo de Deus pode comer o Cordeiro de Deus. Só quem pode comer o Cordeiro de Deus são aqueles que já são filhos de Deus. São aqueles que já creram em Jesus como Salvador. São aqueles que já receberam Jesus em seu coração. Então, em Êxodo 12, 43, Deus deixa bem claro quem não pode comer a Páscoa ou o Cordeiro de Deus. Ele diz que são os estrangeiros, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não entregaram as suas vidas para Cristo. Então, nenhum filho do estrangeiro. A Páscoa ou Cordeiro é alimento somente para o povo de Deus. O Cordeiro de Deus é alimento somente para o povo de Deus. João 6, 51 diz assim, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne e comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Então, Jesus aqui se apresenta como pão, como alimento espiritual. Então, nós sabemos que Jesus é o Verbo que se fez carne. Logo, Jesus não está falando de comer o seu corpo, beber o seu sangue. Isso é só literal, isso não é literalmente, não é? Isso é só uma ilustração. Você tem que comer o corpo de Jesus e beber o sangue. O que é isso? Significa que você tem que se alimentar da palavra dele. E quem come o corpo e o sangue de Jesus se alimenta dele e vive para ele, né? Vive nele, vive servindo a ele. Então, nenhum filho do estrangeiro, nenhum estrangeiro pode comer o corpo e o sangue de Jesus sem que antes se converta a Jesus. Ele tem que deixar de ser estrangeiro e passar a fazer parte da família de Deus. A Páscoa ou o Cordeiro é alimento somente para o povo de Deus. Então você tem que deixar de ser estrangeiro e passar a fazer parte da família de Deus para comer o Cordeiro de Deus. E como é que isto acontece? Você se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo os seus erros, confessando a Jesus, pedindo perdão e convidando Jesus para entrar na sua vida. Daí em diante você vai se alimentar todos os dias, o dia todo, do Cordeiro de Deus, que é a palavra dele. A palavra da verdade, a palavra da justiça. O cordeiro do Egito, né, o cordeiro dos judeus, né, dos israelitas no Egito, no tempo de Moisés, era apenas figura ou representação do verdadeiro cordeiro. Então, ali era só uma figura, era só uma representação de Jesus, porque aquele cordeiro ali estava representando a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Mas Jesus, o próprio Jesus, é a libertação do povo que quiser, da pessoa que quiser, da escravidão, das mãos do diabo. O Israel terreno comeu um animal que representava o Filho de Deus como sacrifício por todo o seu povo. Tanto aqueles que vieram da carne e do sangue, como aquele que veio da fé, né? Da carne e do sangue de Abraão, como aqueles que vieram da fé de Abraão. Então, eles comeram aquele cordeiro, mas sabendo que ali era apenas uma figura, uma representação do verdadeiro cordeiro que viria no futuro para libertá-los do pecado. Então, aquele cordeiro no Egito libertou eles da escravidão do Egito. Mas o verdadeiro Cordeiro de Deus iria libertá-los das mãos de Satanás, do faraó espiritual que é o diabo. E não só aqueles que vieram do sangue e da carne de Abraão, mas todos em qualquer parte do mundo que se arrependerem dos seus pecados, né? Então, tanto aqueles que vieram da carne e do sangue de Abraão, como também aqueles que vieram da fé. Aqueles que não vieram da carne de Abraão, né, e sangue, mas vieram da fé de Abraão, que são os gentios, que já creram em Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e dá vida àquele que dele se alimenta. Então, o cordeiro lá no Egito deu libertação física para os israelitas que estavam escravizados fisicamente no Egito. Mas o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, dá a libertação espiritual para aqueles que viviam escravizados espiritualmente, mortos nos seus delitos e pecados.
Aqui em Êxodo 12, 48, nos diz o seguinte: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então poderá celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, por que aqui Deus está dizendo que o estrangeiro, para comer a Páscoa, o Cordeiro de Deus, teria que ser circuncidado? A circuncisão era um sinal de que a pessoa estava fazendo parte da nação de Israel. Ele estava se tornando um israelita. Então, para a pessoa fazer parte, se alimentar do Cordeiro de Deus, ele tem que se tornar povo de Deus. Então, para a pessoa se alimentar de Jesus, ele tem que se tornar de Jesus. Ele tem que se tornar de Deus, ele tem que fazer parte do povo de Deus. E é só reconhecendo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que veio dar a sua vida para lhe salvar. Você se arrependendo dos seus pecados e convidando Jesus para morar na sua vida, assim você está fazendo parte do povo de Deus. Então, Deus diz quando é que um estrangeiro pode comer a Páscoa, né? Então, em Êxodo 12, 48, Deus diz quando é que um estrangeiro pode comer a Páscoa. Somente quando o estrangeiro for circuncidado. Só quando ele for ou fosse, né, circuncidado, poderia participar da Páscoa do Senhor, poderia comer o Cordeiro de Deus, ou melhor, comer o Cordeiro lá que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele primeiro tinha que ser circuncidado, se tornar israelita através da circuncisão. Só assim ele poderia se tornar um dos filhos de Deus, ou fazendo parte da nação de Deus. Então, somente quando o estrangeiro se tornasse povo de Deus, poderia comer a Páscoa. E não é diferente nos nossos dias, né? Esta regra não mudou, pois para uma pessoa se alimentar do Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, esta pessoa precisa ter em Jesus a fé que Abraão teve em Deus. Então, para você se alimentar do Cordeiro de Deus, que é Jesus, você precisa ter a fé que Abraão teve em Deus. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi o enviado de Deus como homem para dar a sua vida para que você tivesse vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para entrar na sua vida. Em João 1, 12, 13, nos diz, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui em João 3,3, Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nascer de novo, em um novo, como é que se diz? Você precisa nascer de novo em um novo reino. O reino de Deus, o reino espiritual. Você precisa nascer de novo espiritualmente. Você precisa ter o seu espírito novamente vivo. Aqui em João 3,5, Jesus diz que para uma pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que nascer da água e do Espírito.
nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra de Deus e do Espírito. O Espírito de Deus, usando a palavra de Deus, vai nos dar um novo espírito para que possamos novamente ter comunhão com o Pai Eterno, nos ligarmos ao Pai Eterno. E este é o novo nascimento que João fala em João 3,3. No Velho Testamento, a prova de que uma pessoa fazia parte do povo de Israel era a circuncisão do menino judeu, ou israelita, né? Ou estrangeiro. Então, o estrangeiro, quando ele queria comer a Páscoa, ele teria que se fazer a circuncisão. Ali estava dizendo que estava se tornando um israelita. Quando Jesus veio a este mundo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente aqueles que por fé nele, Jesus, né, como Filho do Deus eterno, e arrependido dos seus pecados, e mediante a pessoa abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para fazer morada em sua vida, somente quando isso acontece é que esta pessoa poderá participar da Páscoa do Senhor, ou melhor, somente assim esta pessoa se alimentaria do Cordeiro de Deus e teria vida eterna, pois somente assim esta pessoa se tornaria ou se torna povo espiritual de Deus. Antes de Deus tirar o seu povo do Egito, ele destruiu toda a terra do Egito, devido à incredulidade do faraó e de todo o seu povo. Então, para Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito, foi necessário destruir toda a nação do Egito. Deus, nos nossos dias, para tirar o seu povo desta terra, ele está destruindo toda esta terra devido à incredulidade do povo desta terra. Lá no Egito era uma nação, era um reino. E este reino, esta nação foi destruída, porque o povo de Deus ficava só naquele reino. Mas hoje o povo de Deus está espalhado por todo o mundo. E por isso Deus está destruindo todo mundo, porque todo mundo está querendo escravizar o povo de Deus. Então Deus, para destruir o Egito, ele tocou no agro do Egito, tocou na pecuária, tocou nas águas, tocou no sol, tocou na natureza e mandou pestes e enfermidades. Então Deus tocou na criação dele para que o Egito fosse destruído. E o mesmo Deus está fazendo nos nossos dias. Deus, ele fez tudo isso para tirar o seu povo do Egito. Deus está fazendo tudo isto porque em breve ele vai tirar o povo dele deste mundo. E ele está preparando também o seu povo, à medida que ele está tocando na terra e em toda a sua criação, para que os moradores da terra se arrependam dos seus pecados e se achegue a Deus. Ele também está trabalhando na sua igreja, no seu povo, para que eles sejam santificados mais ainda. Então Deus fez tudo aquilo no Egito. Não era porque Deus é ruim, mas sim porque o coração do faraó para que o coração do faraó reconhecesse o seu erro e se arrependesse
e libertasse o povo de Deus. Então Deus estava fazendo aquilo para trabalhar o coração do faraó, para que o coração do faraó fosse quebrantado e deixasse o povo de Deus ir, pois esta era a vontade de Deus. Mas Faraó não se rendeu ao Pai Eterno. E o Pai Eterno usou a própria criação dele para que o Faraó e todo o Egito se curvasse a ele, Deus. Pois a criação não pode dar ordem ao seu Criador. Aqui em Isaías 45, Isaías 45, versículo do 9 ao 13, nos diz assim, não é? Então Deus estava fazendo aquilo, Faraó era criatura de Deus. E todos nós somos criação de Deus. E muitas vezes queremos dar ordem a Deus, queremos mandar em Deus. Queremos ditar para Deus o que ele deve fazer. Então, Deus muitas vezes tem que nos quebrar para podermos aceitar a sua ordem. Foi isso que Deus fez no Egito. Aqui em Isaías 45, do 9 ao 13, nos diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, sendo caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que o barro quer dizer para o seu oleiro, que ele deve fazer ou deixar de fazer? Quem somos nós, né? Para dizer para Deus o que ele deve fazer ou deixar de fazer, não é? Deus faz como ele quer, foi ele quem nos fez, foi ele quem nos criou, é ele que nos sustenta. Ele é quem sabe o nosso presente, ele é quem sabe o nosso futuro, ele é quem sabe o nosso passado, ele sabe tudo de nós e nós não sabemos de nada. Então, aquele que quer contender com Deus sai todo quebrado. Aqui em Romanos 9, 20 nos diz o seguinte. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas ou discute? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Será que nós podemos falar alguma coisa para Deus? Então, Faraó quis mandar naquele que lhe criou e foi quebrado. Não somente ele, mas toda a sua nação, o seu povo. Todos foram quebrados. Assim será todos aqueles que se levantarem ou se levantam, né, contra o Criador. Se levantarem ou se levantam contra Deus, contra Jesus. Em Gálatas 6, do 7, Gálatas 6, do 7 ao 10, Paulo diz assim, Gálatas 6, do 7 ao 10,
Diz assim, Gálatas 6, 7 ao 10. Não eres Deus, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, Paulo, ele é bem claro, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar por ninguém. Então, em Gálatas 6, do 7 ao 10, Paulo fala sobre a zombaria dos homens a ele, Deus, mas também fala sobre a semeadura, né? Aqueles que semeiam na carne vão colher corrupção, sofrimento, miséria, desgraça, destruição. Davi semeou na carne e colheu a destruição da sua família, e Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus não poupa ninguém. Em Romanos 8, do 32 ao 39, Deus não poupou o seu próprio filho. Então, Deus não poupou Jesus. Ele entregou Jesus para que fosse morto por nós. Então, Deus não poupou o seu filho. Ele deu ele para que fosse oferta como sacrifício para a nossa salvação. Então, lá em Romanos 8, 32 ao 39, Deus não poupou o seu próprio filho. Ele também não poupará ninguém que rejeitar o seu filho. A única oportunidade que Deus deu para o homem se salvar do lago de fogo, que será a prisão eterna para todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Então, Jesus foi a única solução que Deus deu ao homem, o único meio para o homem se livrar da condenação que recebeu no Éden. Se o homem rejeitar Jesus, rejeitou a única oportunidade que Deus deu para ele se livrar. E ele não terá outra oportunidade. Será condenado, porque na verdade ele já é condenado. Mas Deus deu esta oportunidade do homem sair da condenação. Se o homem não quer, ele continua na condenação. Então, em João 1, 11 a 12, Deus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João 3, do 16 em diante, você vê Deus dando lá o filho dele. E Jesus veio para salvar. Então, vocês podem ler esses textos direitinho. Em Êxodo 12, 29, nos diz que... Vamos ler bem aqui. Êxodo, capítulo 12, versículo 29, nos diz assim. 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, no Egito, Deus fez uma matança. Devido à incredulidade do Faraó, todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais,
até o primogênito do faraó sofreram devido à incredulidade, à desobediência, à birra, à incredulidade do faraó. Todos padeceram, todos morreram. Deus não poupou o seu próprio filho, ele não poupa ninguém, né? Então, Êxodo 12, 29 nos diz que à meia-noite, preste atenção que hora foi que o anjo da morte passou. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, menos os dos israelitas, porque os israelitas tinham passado sangue na porta da sua casa, nos portais, nas ombreiras, e eles estavam comendo o cordeiro. Então, eles tinham o cordeiro na sua casa, dentro estavam comendo, e o sangue estava fora, dizendo que lá tinha o cordeiro, estava sendo comido. O cordeiro estava dando a libertação para eles. Mas os egípcios não tinham o cordeiro, eles eram estrangeiros, não fazia parte do povo de Deus. Os egípcios que estavam fazendo parte do povo de Deus é aqueles que estavam comendo o cordeiro. No Egito, à meia-noite, foi o fim da destruição daquela nação para que seu faraó fosse quebrado e deixasse o povo de Deus sair do meio deles, para que se tornassem uma nação livre. Então, à meia-noite, Deus mandou o anjo da morte para matar todos os primogênitos, homens, né? E que Faraó fosse quebrantado e deixasse o seu povo sair. Em Mateus 25, 6, nos fala algo parecido, não é? Com aqui no Egito, né? Então, Mateus capítulo 25, versículo 6, nos diz assim: mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, preste atenção. Mateus 25, 6. Deus começa a quebrar este mundo e seus governantes e preparar a sua igreja para a sua saída desta terra de horror. Será à meia-noite. Então, à meia-noite no Egito era o final do processo que Deus tinha feito para a saída do seu povo para o deserto. Mas nos nossos dias, à meia-noite era o começo, não o final, mas o começo da preparação. Deus começou a preparar o seu povo, começou a destruir este mundo, começou a destruir os ímpios, para tirar o seu povo deste mundo. Em 2022, em 2020, com a peste mundial, dá-se início a este processo de preparação para a igreja, para que ela seja arrebatada. No Apocalipse 6:1, né, o cavaleiro branco, e Mateus 24, 7, do Apocalipse, no Apocalipse 6, do versículo 1 até o final, né? Até o final do capítulo 19. Então, este vai ser o processo. E nós já estamos em uma boa parte destes capítulos, né? Nós já estamos ao toque da primeira trombeta. Mateus 24, 7. De Mateus 24, 7 em diante, começou também se cumprir este processo. Nós estamos em guerra de nação contra nação, isso aumentando essas guerras, e também reino contra reino de Deus contra o reino do diabo, a mentira contra a verdade, e esta guerra está grande. Mas também estamos chegando em algumas partes do mundo, em algumas nações, o versículo 9 já está sendo colocado em prática, porque a igreja de Cristo está sendo mais perseguida ainda do que antes. Jesus está fazendo nos nossos dias o mesmo que ele fez com Faraó.
Jesus está usando toda a sua criação para alcançar o seu objetivo, que é, primeiro, destruir este mundo para refazê-lo para o seu governo. Segundo, Jesus, com todos estes fenômenos da natureza, está chamando a atenção dos seus que ainda estão dormindo espiritualmente. Deus está chamando a atenção para que essas pessoas acordem do sono espiritual e se preparem, porque ele já está vindo. 3. Ele está destruindo os ímpios e todos aqueles que rejeitam o Salvador Jesus, a única salvação deles. O que aconteceu em Êxodo 13, do 20 ao 22, vamos lá, Êxodo 13, do 20 ao 22. Êxodo 13, do 20 ao 22. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os seguir pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, o que isso quer nos dizer, não é? Isso, o que aconteceu em Êxodo 13, do 20 ao 22, nos mostra a proteção de Deus para com o seu povo. Deus estava presente, protegendo o seu povo de dia e de noite, como coluna de nuvem durante o dia para não fazer calor e o povo não parar de caminhar, não parar de marchar. E durante a noite também, para que eles tivessem a luz, para que estivesse claro, aquele fogo clareava e eles continuavam marchando, continuavam caminhando para o seu objetivo, que era a terra prometida. Aqui no versículo 22 do capítulo 13 de Êxodo, nos diz que o povo caminhava de dia e de noite. O povo não tinha tempo de descansar. O povo caminhava para a sua terra, a terra que mana leite e mel. Nós também não podemos parar. Temos que prosseguir, avançando até chegar no nosso objetivo, que é a presença de Jesus nos ares, e dos ares a casa do nosso Pai eterno no céu. Então, nosso objetivo é ir ao encontro de Cristo nas nuvens e de lá para a casa do Pai. Em Êxodo 14, 4, nos diz assim: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então Deus diz que endureceria o coração de Faraó, para que o nome dele fosse glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Então Deus, ele quer que o seu nome seja glorificado. O Faraó endureceu o seu coração, endureceu a sua cerviz e toda a nação, e ele tinha que ser quebrantado. E Deus tinha que mostrar que ele é Deus, ele é o Criador, não a criatura manda no Criador. E assim Deus foi glorificado, tanto em Faraó como no seu exército. Em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, Deus irá fazer o mesmo e já está fazendo. O que é que Deus está fazendo aqui? Em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, o mesmo que ele está fazendo, que ele fez no tempo de Moisés,
Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 9, nos diz assim. 9, do 9 ao 12 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quer dizer, essas pessoas não querem Jesus, que é o amor para que eles sejam salvos. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. Então, Deus endureceu o coração de Faraó. Aqui Deus está enviando a operação do erro, do engano, para essas pessoas que não querem ser salvas, que não querem Jesus. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, assim como Deus fez com Faraó e foi exaltado em Faraó e no seu exército, Deus está fazendo agora. Deus está mandando a operação do erro, do engano, da mentira, porque essas pessoas não querem Jesus, não querem o amor de Cristo, não querem a verdade. Então, Deus está mandando a operação do erro, da mentira, do engano, para que elas sejam julgadas. E Ele, Deus, seja exaltado nessas pessoas. Deus irá fazer o mesmo e está fazendo com estas pessoas nos nossos dias. A verdade é que Jesus já veio, mas a descendência da serpente rejeitou e rejeita a verdade, preferindo a mentira, ficando assim os que são da luz e os que são das trevas, os que são santos e os que são imundos, bem visível para todos. Então, quem é das trevas, a gente está vendo quem são. E os que são da luz também, a gente está vendo quem são. Isso está ficando nítido para todos. Em Êxodo, 14, do 5 ao 9, nos diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Então, eles perseguiram os israelitas, mas Deus os protegeu, porque Deus está protegendo o seu povo. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefão. Então, eles perseguiram o povo de Deus até alcançar. Mas Deus, não ia deixar eles fazer nada, porque Deus fez aquilo para que ele, Deus, fosse exaltado no Faraó e no seu exército. Porque a criatura não tem poder contra o seu Criador. E Deus iria terminar, concluir a destruição dos egípcios. Então, aqui em Êxodo 14, do 5 ao 9, vemos uma perseguição de Faraó ao povo de Deus em uma tentativa de fazer o povo voltar para o Egito, para que voltasse a ser escravo dele, Faraó, Aqui
em Êxodo 14, do 10 ao 12, o povo murmurou. Então vamos ver aqui a murmuração do povo, né? Versículo 10, do 10 ao 12. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sairmos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então aqui a gente vê o povo murmurando de Moisés, logo estavam murmurando de Deus, estavam reclamando de Deus. E hoje não é diferente, meus irmãos. O povo murmurou de Moisés e de Deus, pois muitos preferiam ficar como escravos no Egito. Eles queriam ser escravos do faraó, né? Queriam continuar no Egito sofrendo pancadas, chicotada, trabalhando sem ter direito a nada, do que enfrentar o inimigo. Eles preferiam ficar no Egito como escravos do que lutarem pela sua própria libertação. Hoje não é diferente. Muitos dos que se dizem povo de Deus preferem este mundo do que enfrentar o inimigo das nossas almas e o sistema do maligno, o sistema do diabo. As pessoas preferem se curvarem ao sistema do que lutarem pela sua libertação, né? Querem ficar neste mundo. E se querem ficar neste mundo, vão ficar neste mundo. Aqueles que murmuraram de Moisés ficaram no deserto, ficaram enterrados lá, né? Então, aqui nos versículos do 13 ao 14, nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Moisés disse: fique quietos, não temas, porque é Deus quem vai vencer esta guerra. Quem vence a nossa guerra não é eu e nem você, é Deus. Mas é necessário que estejamos crendo nele, dependendo dele, buscando a ele, fazendo a vontade dele. Moisés diz para o povo confiar somente em Deus e verem o que Deus iria fazer para derrotar completamente Faraó e seu exército. E Deus está fazendo tudo, ele está lutando pelo seu povo, ele está livrando o seu povo, mas ele está destruindo os ímpios, ele está destruindo o Faraó e o exército dele. É necessário que Deus faça isso. E para Deus fazer isso, ele teve que destruir toda a nação do Egito e destruir todo o exército de Faraó e o Faraó. No versículo 15, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então a ordem de Deus é para o seu povo marchar, pois o povo estava em guerra contra o inimigo Faraó. Então nós estamos em guerra, não podemos ficar parados, temos que marchar para esta batalha. E esta batalha é espiritual. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra os poderes, é contra as potestades, é contra os principados deste mundo. Em Êxodo 14, do versículo 16, diz assim: e tu levanta a tua vara
estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus mandou Moisés estender a vara. A ordem de Deus para Moisés era: levanta a tua vara, levanta a tua vara e estende a tua mão. Então foi quando Jesus, no Monte Calvário, em um madeiro, foi levantado. Deus disse para Moisés: levanta a tua vara, levanta a vara. Moisés ali representava Jesus. Jesus, ele foi levantado em uma vara, em um madeiro. Moisés levantou a vara, estendeu a mão e o mar começou a se abrir. Jesus foi levantado em um madeiro. Ele foi morto naquele madeiro. E cada pessoa que crê nele pode ser livre das mãos do faraó Satanás. Todos aqueles que querem esta libertação, querem Jesus como seu Salvador, são libertos do faraó Satanás. Então Moisés levantou a vara e estendeu a mão, e o mar se abriu. Jesus foi levantado no madeiro, e todos aqueles que querem ele são libertos de Satanás. Moisés levantou a sua mão sobre o mar, e ele se abriu para os israelitas passarem seco, para a liberdade e para bem longe do Egito. Em breve Jesus irá mandar o seu anjo tocar a 7ª trombeta. E o mar que fica no firmamento, não é na terra, mas nos ares, o mar que fica no firmamento, acima, né, que são as nuvens, se abrirá e a igreja passará por ele ao encontro do seu esposo e para a terra prometida, onde tudo é muito bom. Mas o faraó e todos os seus anjos caídos serão lançados para dentro deste mar de pessoas, né, aqui nessa terra, chamado terra, esse mar de pessoas chamado terra. Então ele matará nestas águas, preste atenção. Deus matou nas águas do mar o exército de Faraó. E Satanás matará nestas águas chamada terra, essas águas de pessoas chamada terra. Ele vai matar muitas pessoas, né? Ele vai matar o máximo que ele puder. Ele vai matar muitas pessoas afogadas nas suas mentiras, no seu engano, nas suas ideologias mentirosas. Ele está matando muitas pessoas e vai levar com ele para a prisão eterna. No Apocalipse 12, do 7 ao 8, nos diz o seguinte: Apocalipse 12, do 7 ao 8, nos relata esta guerra entre o faraó, Satanás, e o anjo Miguel, né? Então aqui, Apocalipse 12, do 7 ao 8, nos diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
Então, esta aqui é a guerra que Miguel, o anjo guerreiro de Deus, com seu exército, vai lutar com Satanás e seu exército. Então, João relata a passagem da igreja pelo mar chamado firmamento, e o faraó, que é Satanás, e o seu exército de demônios, de anjos caídos, lutando contra o exército do Pai Eterno, lutando contra Miguel e os seus anjos. No Apocalipse 12, do 8 ao 9, diz assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer, os anjos caídos foram lançados para a terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando a igreja for subindo, Satanás vai tentar impedir a igreja de subir. Miguel vai lutar com ele e vai lançar ele e seus anjos caídos para este mar de pessoas chamado terra. No Apocalipse 12, do 8 ao 9, João relata a queda do faraó Satanás e o seu exército de demônios sendo jogados para esta terra. Enquanto a igreja é levada pelo Espírito do Pai Eterno, a presença de Jesus, acima do mar de nuvens ou firmamento, Satanás se prepara com o seu exército de demônios para tentar impedir a igreja de ir ao encontro de seu esposo e ficar nesta terra para ele a destruir. Então, o objetivo de Satanás era deixar a igreja na terra para destruir a igreja. Assim como o faraó foi atrás do povo de Israel para trazer de volta para continuar escravo. Mas o arcanjo Miguel e seu exército de anjos de Deus, né, luta contra Satanás e os lança. Vai lançar, não é? Para a terra, para nunca mais eles voltarem aos céus, aos ares. Então, o anticristo se revelará, quando a igreja subir e Satanás for lançado para a terra. Então, chegou a vez do anticristo se revelar, porque Satanás vai entrar nele e ele vai governar através deste homem que a gente chama de anticristo. O capítulo 15 do Apocalipse é o cântico, aliás, Êxodo capítulo 15 é o cântico de Moisés, pois Deus deu a vitória para o seu povo. Então Moisés, quando chegou do outro lado do mar, com todo o povo de Israel, ele fez um cântico de vitória, né? Também no Apocalipse 12, né, nós podemos ler os versos do 10 ao 12, nós vemos aqui a vitória do povo de Deus. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então no céu será uma grande festa para o povo de Deus que foi com Jesus, mas aqui na terra será tormento, porque Satanás e os anjos dele foram expulsos do céu para essa terra. E ele está com muita ira.
está com muito ódio, ele quer destruir. Então é muito triste. Então se vê, né, que no Apocalipse 12, do 10 ao 12, se vê uma grande alegria no céu, pois chegou a hora do Senhor Jesus reinar nesta terra. Então agora, depois que a igreja for tirada dessa terra, vai ser miséria nessa terra, por cima de miséria, até a volta de Jesus para assumir o governo desta terra. No Apocalipse 15, 2, do 2 ao 4, nos diz o seguinte. Apocalipse 15, 2 e 4 diz assim: E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então aqui a gente vê os vitoriosos neste mar de vidro, mar congelado, mar nas nuvens, entenderam? As nuvens, gelos congelados. Então, os vitoriosos estão nos céus, cantando o cântico de vitória, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Estão alegres, porque o inimigo foi expulso dos céus, não tem mais poder, e o Cordeiro já está próximo de vir governar este mundo. Então, estes vitoriosos estão na glória, estão no céu. Jesus está vindo e você está pronto para ir ao seu encontro? Como é que está a sua vida? Você está preparado para subir com Cristo? Você não quer receber Jesus agora, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador? Ore comigo agora, mas mande essa live para outras pessoas, mande esse vídeo. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal. E vamos a cada dia avançando para o céu, caminhando e cantando, louvando ao nosso Deus. Então, quem vai para o céu? Quem está caminhando para o céu? Todos aqueles que estão se alimentando do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, a palavra da verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ensina que nós estamos em uma guerra espiritual, mas também física, uma guerra que está só aumentando, está cada dia mais e mais estreitando para o teu povo, mas só os verdadeiros irão permanecer firmes. Como João disse, eles não se importaram com sua vida nesta terra, estavam dispostos a darem a sua própria vida por amor ao Senhor. E eles entregaram a sua vida, muitos deles, por amor ao Senhor. E eles estarão cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, o cântico de vitória. Oh, glória! Que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada por todo o mundo, a tua verdadeira igreja, a tua Israel espiritual. Que possamos a cada dia ser mais e mais fortalecidos na tua palavra da verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você quer aceitar Jesus, aceite.
Convide Ele para entrar no seu coração. E você será salvo e pertencerá à família de Deus.